Fala, meus amigos, passando aqui para dizer que ocorreu tudo bem na cirurgia. Deus tem cuidado de cada detalhe na minha vida. Sou muito grato a Ele por tudo que Ele tem feito por mim. E eu sirvo um Deus que é especialista em recomeço. Eu creio que vai ser mais um grande recomeço na minha vida. A palavra de Deus vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu tenho fé que eu vou voltar melhor que antes. E desde já agradeço todas as mensagens que eu tenho recebido de carinho, de apoio. E agora é pensar na fisioterapia e para voltar a jogar o quanto antes. Que Deus possa estar abençoando todos vocês, tá bom? Um abração. Salve! Família vascaína! Bom dia, uma excelente terça-feira, um dia abençoado para todos nós. No nosso vídeo de pós-jogo, eu coloquei o seguinte título: a inacreditável força de acabar com a saúde do vascaíno. É isso. Teve um amigo, eu vi o seu comentário aí que perguntou: ô Tiagão, e aí, conseguiu acabar com a tsunami da tua cozinha? Acabei, sem paciência nenhuma, uma porcaria que eu fiz, peguei a minha toalha, que eu me seco, banho, que ela é grande, e joguei assim, ó, na tsunami. Eu não ia ficar pegando o pano de chão, passando e... Não vou fazer isso não. Já estava irritado com o Vasco já tirou minha graça, minha paz. Porque perder é sempre terrível, em qualquer situação. Empatar em casa também irrita demais. Mas empatar desse jeito aí, não. Faltando 1 minuto pro jogo acabar, não. Ai, meu Deus do céu. Aí acordo no outro dia, o Diniz aqui de casa, perturbando o juízo. Aí quem aguenta? A vida do vascaíno. Aí tu para pra pensar nessa sequência que a gente tem aí pela frente no Campeonato Brasileiro. Mas é isso, família. Tem resenha nesse vídeo, né? O Jair, passei a mensagem dele aí no início do vídeo, né? Que ele tem uma excelente recuperação. Um jogador que, né, nesse período agora estava conseguindo se firmar, mostrando qualidade, mostrando recurso, mostrando uma importância no time. Infelizmente isso acontece, né? Eu não vou nem dizer que é uma urucubaca com o Vasco, porque se você acompanhar o futebol brasileiro aí, cara, os outros times da Série A, né? Muita gente perdendo atleta, né? O São Paulo tá bem desfalcado, o Corinthians perdeu alguns jogadores, entre outros times aí, acho que o Bright White, né, tá fora da temporada. Isso acaba acontecendo, né? Mas em relação ao Jair é chato, né? Porque o cara, como eu disse, estava tendo sequência, estava se firmando, já teve uma lesão dessa, né, que tirou ele da temporada em 24. Então, assim, complicado, né? Complicado. Mas, família, a gente vai resenhar sobre o Tietchan aqui também, em relação à lesão, né? Acabou saindo ali no jogo contra o Botafogo e ficou fora dessa partida contra o Ceará. Vamos falar um pouco dessa sequência do Vasco aí. Quero puxar uma resenha aqui com vocês também sobre o Felipe Coutinho. O Zé Elias estava lá na ESPN, né, e tá puto da vida com o Neymar, que o Neymar é uma nhaca, segundo ele. Ele cita como exemplo o Felipe Coutinho, numa comparação também com a Arrascaeta. Isso me pega demais, cara, não façam essa comparação, não. Fui colocar nos shorts do canal aqui, né, o melhor 10 do Brasil, e apareceu um monte de flamenguista. O Arrascaeta joga o quê? Tá com qual camisa? Gente, pelo amor de Deus, faça essa comparação não, cara. Isso é um crime, isso é um sacrilégio com o futebol, comparar a Arrascaeta com o Felipe Coutinho. Não façam isso. Então a gente vai resenhar nesse sentido e falar um pouco mais também sobre o trabalho do Diniz e também sobre suas escolhas, porque até o Edmundo, né, ele fez uma live ontem e aí perguntaram lá pra ele sobre a situação do Verratti, porque o Verratti não vem rendendo como rendia, né? Até coloca lá o superchat, né, que era uma questão de contrato e agora que ele tá ganhando bem. Não acho que seja isso, mas de forma nenhuma. Pra você ver, né? Cada torcedor tem uma visão, com certeza não é isso, porque você pode falar qualquer coisa do Verratti, tecnicamente falando, que ele não tá bem, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele não domina uma bola. Agora, que falta disposição, que falta entrega, você não pode falar. Porque dentro das condições dele, ele corre, ele se entrega, ele não fica parado, ele tenta. Então, isso você não pode falar, porque agora que aumentou o salário, nada a ver, mas a gente vai trazer esse corte aqui também pra debater. Então, chega aí, que nessa terça-feira tem resenha, dia 16, tá chegando o nível do Tiagão, dia 18. Poxa, mais o presente poderia, né, acontecer no dia 21, se é que você me entende, família vascaína. Vamos lá, vamos começar aqui a nossa resenha com essa informação aqui do Tietchan, né? Tá aí, boa notícia, Tietchan realizou exame que não apontou nova lesão. O jogador seguirá o tratamento, né, com o departamento médico até plena recuperação. De repente forçou, né, um pouquinho a volta aí por ser um jogo importante contra o Botafogo e não deveria, né, ter voltado. Então agora eu acho que o Vasco vai tentar recuperar o Tietchan para que ele possa voltar e não sentir essa lesão aí novamente. Hoje, né, faz falta, porque o Vasco conseguiu equilibrar ali o meio campo com o Barros, cara. Né, o Barros conseguiu dar esse equilíbrio na marcação, saúde,
né? Tá bem, tá chegando junto. Sobe na cabeça, disputa. Só que assim, eu acho que eu vi muita gente assim falando que o Barros não foi bem, que o Matheus Carvalho atrapalhou, mas é isso, eu sei que o contexto do jogo é totalmente diferente, né? Porque contra o Botafogo o Vasco estava sendo atacado. E aí Matheus Carvalho e Barros sustentaram ali. Contra o Ceará não, né? A ideia é você ter esses jogadores ali também para te ajudar a construir. Então mudou um pouco a dinâmica do jogo, mas assim, o Vasco estava bem, cara. O Vasco estava bem. O Barros estava bem, o Matheus Carvalho não estava mal, mas o erro condicionou a péssima atuação. Depois que o Matheus Carvalho errou, esquece, né? É complicado, cara. A gente ficar aqui criticando o cara, é uma péssima partida. Eu vi o Lucas Pedrosa falando que ele não tem a menor condição de jogar com a camisa do Vasco. Cara, esse é difícil, né, família? Porque assim, foi um jogador que foi muito importante no ano passado, né? Claro que eu acho que ele também não tem nível para ser titular do Vasco, mas é um ano muito abaixo do Matheus Carvalho. Porque eu acho que se ele mantesse ali o que ele jogou em 24, poderia ser um jogador importante para entrar no decorrer das partidas, que realmente está mal. Mas, por exemplo, contra o Botafogo, ele foi útil sim. Ele foi um cara importante. Defendeu, sustentou, tirou algumas bolas, protegeu bem ali a nossa defesa. É que talvez o contexto do jogo contra o Ceará não favoreceu Barros e Matheus Carvalho. Mas não dá para negar que o Matheus Carvalho, no jogo contra o Botafogo, ele foi importante. Agora, contra o Ceará, cagada, né? Então aí você não tem o Jair, você não tem o Tietê, que são jogadores, né, que têm mais recursos, que têm mais refino, que podem fazer essa função de segundo volante. Você tem o Paulinho, né, que voltou agora. Cara, eu xinguei muito o Paulinho aqui, respeitosamente, né, assistindo o jogo. Porque eu falei, pô, Paulinho, que aí de futebol, o Paulinho tava fazendo umas faltas que, caraca, dando a condição do Ceará botar a bola pra área. Eu falei, pra que isso, meu rei? Chega na bola, não precisa fazer falta, cerca o cara. Teve uma falta que ele fez no Vina, lá no meio campo, eu falei, cerca o cara, tenta roubar. Então assim, seria o jogador, né, família? Seria o jogador. Se o Paulinho, né, performasse o que ele performou em 23, esquece. Aumentaria o nível do Vasco hoje. Aumentaria. Barros e aquele Paulinho, você pode ter certeza que o Vasco ganharia e muito. Mas, né, infelizmente, o Paulinho, vamos ver se ele vai ter sequência aí, vai entrar em alguns jogos pra gente, né, ter essa expectativa aí que o Paulinho possa voltar a ajudar o Vasco, seja como entrando no decorrer dos jogos ou, né, tendo alguma oportunidade como titular. Seguindo a nossa resenha, ontem teve também Cruzeiro, né, e Bahia, na verdade Bahia e Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu uma vitória, né, por 2-1. Eu estava vendo um corte da coletiva do Rogério também bem irritado. Eu não vi o jogo, não consegui assistir, mas ele, segundo ele, o Bahia pressionou muito o Cruzeiro e não mereceu perder. Ele falou que o Cruzeiro começou a jogar alguma coisa na reta final e aí achou os gols e acabou, né, ganhando a partida por 2-1. Dessa forma, está com 47 pontos, né? E o líder é o nosso próximo adversário com 50, mas o Flamengo tem um jogo a menos, né? E o Cruzeiro tem 23 jogos. Dessa forma, né, tá aí a classificação. O Vasco na 15ª colocação com 23 pontos. Parei aqui para analisar, né, família, a próxima rodada, só pontuando que o nosso adversário entra em campo nessa semana, coisa que não vai acontecer com o Vasco. O Vasco vai conseguir se preparar para essa partida aí durante a semana e eles vão jogar na quinta-feira, no dia do meu aniversário, né, dia 18/9, às 9h30, dentro de casa, né, Maracanã, contra os Estudiantes de La Plata. Assim, eu nem levo isso em consideração, porque o Flamengo tem time, né, cara? Tem peças, tem reposição, então é time forte titular, é time forte misto, é um time qualificado, né? Então nem dá para levar isso em consideração. E o Vasco porrando eles, não quero nem ouvir desculpa, né? Quero nem ouvir desculpa, tava aí, estão na Libertadores, pelo amor de Deus. Ficam gritando para Deus e pro mundo que tem 2, 3 times e aí vai meter essa. Então é jogo difícil, independente aí de quem jogar. Como eu disse, o Flamengo tem peças, mas, né, de repente vai utilizar ali alguns titulares que vão jogar na quinta-feira e pode ter um certo desgaste aí o Vasco, né? Cabe o Vasco tentar aproveitar isso aí. Mas como eu disse, né, família, aquela ansiedade daquele jeito, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro tá aí, né? Assim, é uma grande possibilidade, né, do Vasco voltar aqui para a zona de rebaixamento, porque o Vitória pega o Fluminense. Eu acho que um Fluminense envolvido, né, na Sul-Americana, dependendo do resultado, vai jogar. O Fluminense joga hoje, não é isso? Contra o Lanús, né? Horroroso o Lanús, o Vasco conseguiu ganhar do Lanús. Então, dependendo do resultado, joga na Argentina, de repente perde, né, um resultado negativo, vai com o time todo reserva lá enfrentar o Vitória, assim como fez, né, contra o Corinthians, né? Então o Vitória tem muita chance aqui de vencer. Por exemplo, dentro de casa, o Vitória conseguiu, né, ganhar do Galo, mesmo depois de tomar de 8, foi lá e ganhou do Galo. Outro time que a gente pode olhar aqui é o Juventude. Aí não, né? Juventude dá para dizer que pega uma pedreira, né? Que é o caso aqui do Mirassol. E o outro time, né, que pode ultrapassar a gente, vai jogar no domingo, né? O Vasco joga às 5h30. Não sei se aqui o horário tá certo, eu acho que sim, né? E aí o Santos pega o São Paulo às 8h30, dentro de casa. Um São Paulo também envolvido aí com Libertadores. Apesar, né,
apesar que o São Paulo, mesmo com desfalques, mesmo poupando, consegue ganhar. Isso é um castigo, cara. Eu não sei se é um castigo pra gente, eu não sei se é incompetência do meu treinador, porque assim, o Neto até falou isso ontem no corte que eu coloquei aqui, né? Elogiando ali o Dorival, que com os desfalques conseguiu pegar a molecada lá, botou Maicon, botou Bidon, Charles, fez um feijão com arroz lá, uma feijoada, 4 volantes, aí botou Guinegão, botou a molecada pra jogar na frente, o Corinthians tá caminhando aí. Né, passou na Copa do Brasil, tá conseguindo, né, pontuar aqui e ali, não tá aquela coisa toda não, mas tá cheio de desfalques, né? Como eu tô comentando aqui, da mesma forma o Crespo, tá conseguindo ali, cara, o ataque do São Paulo, eu falei assim, meu Deus, eu não torço, eu só tava aqui vendo o jogo, só tava vendo, eu falei assim, nossa gente, isso aqui me irrita, que cara ruim, e ganhou do São Paulo, e ganhou do Botafogo, mano, e o Vasco não consegue ganhar com o time basicamente completo, né? O Piton fora e o Jair Tietê. Mas mesmo assim, pô, tem que ganhar, cara. Tem que ganhar. Dentro de casa tem que ganhar, não importa, né? Então isso incomoda, eu não sei se é castigo, se é o trabalho do Fernando Diniz que não tem esse olhar, de repente, opa, hoje é dia de ganhar. Vamos equilibrar aqui, vamos proteger melhor ali, sabe? Assim como ele fez contra o Botafogo, né? A família vascaína. Então assim, uma rodada muito complicada pra gente, porque, claro, a gente pega o pior time, que é o líder da competição, nesse momento, mas vale destacar aqui que no dia 24, né, caso dê merda, o Vasco vai ter a oportunidade de sair da zona de rebaixamento, né, jogando contra o Bahia. Vale ressaltar aqui que é isso, você não pode perder essas oportunidades, cara. Você não pode. Eu vou até comentar aqui antes, né, que vai deixar para comentar sobre o aproveitamento do Fernando Diniz. Na verdade, vamos lá, vamos comentar sobre isso aqui também. Aí eu já pego esse gancho, né? Tava vendo essa postagem aqui do lance, ó, a sequência de jogos do Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Aí tá o nosso Vascão nessa sequência aí dos três. Cara, eu acredito que dá pra ganhar, cara. Dá pra ganhar, dá pra competir, dá pra ter, bons resultados. Mas o nosso treinador precisa ter um entendimento, cara. Que cada jogo é um jogo, cada jogo tem uma história. Entendeu? Você tem que estudar o adversário. Como ele fez contra o Botafogo, não fez? Baixou as linhas. E aí, para você baixar as linhas, não é interessante você ter jogadores mais rápidos na frente. Vai ter que ter esse entendimento, irmão. Vai ter que ter, pra gente sair bem aqui dessa sequência. Eu acho que contra o Bahia dentro de casa, não. Aí é nós, irmão. Eu acho que o Bahia seja um time complicado, é nós. Vamos pra dentro dos caras. Cruzeiro, a gente sabe que tem aí uma dificuldade, que tá vivendo um excelente momento. Agora, Flamengo e Palmeiras, cara, não tem história, mano. Não tem história. Você tem que entender o adversário. Você tem que trabalhar em cima, né, da qualidade deles e tentar um bom resultado, que é difícil. O histórico já não ajuda e o time dos caras, né, tem recurso, tem qualidade. Mas é o que eu falo, hoje no Brasil, o Vasco tem condições de ganhar de qualquer um. Porque tem um Coutinho que pode acertar uma chapada de fora, pode bater uma falta, tem um Nuno que pode cortar o adversário, botar na cara do gol, tem o Raré que chuta de fora, que arranca. Hoje você tem opções, você tem recurso para ganhar de qualquer um. Eu acredito nisso. Agora o nosso treinador precisa dar segurança para esse time, né? Também, família vascaína. E aí, falando, né, de aproveitamento, a Super Vasco postou isso aqui ontem, né? Diniz tem dos piores aproveitamentos dos últimos técnicos desde 2023, né? Tá aí Álvaro Pacheco, Maurício Barbieri, William Batista, Ramon Dias, provavelmente, né, o aproveitamento de 2024, imagino. Fernando Diniz, Carille e Rafael Paiva. O grande Mr. Paiva. Que aproveitamento, hein, meu rei? Se despediu, né, recentemente aí do América do México, né? Está buscando aí novos desafios, segundo o Mr. Paiva. Com certeza vai ter gente que vai comentar aqui. Tiagão, é isso, é boa. Manda o Diniz embora e volta Mr. Paiva. Cara, eu cobrava muito o Carille nesse sentido, né, família? Foi uma das cobranças, assim, em que eu passei a pedir muito a demissão do Carille. Que o Carille tinha em mãos o melhor elenco do Vasco desde 2012. Então precisava entregar mais. E isso agora pressiona mais o Fernando Diniz. Porque ainda chegou peças, né? Chegou o Matheus França, beleza? Tem que condicionar, pegar o ritmo. Andrés Gomes, visivelmente, né? É claro que pode ajudar. Tá aqui, ó, tá na nossa cara que pode ajudar, que tem recurso, que tem habilidade, né? Tem que entrar em forma também. O Cuesta, me parece também, e o Robert Renan fez uma excelente estreia como titular. Então, assim, até acho que tem jogos que o Vasco vai bem, né, apresenta um bom futebol, tem grandes vitórias, como eu já, né, pontuei aqui com vocês, mas cadê os resultados? Precisa acontecer. Isso precisa acontecer. E eu tava até lembrando isso que eu ia comentar com vocês, né? Essa questão da dificuldade do Vasco ganhar em casa. Porque o Barbieri passou por isso, né? Em 2023. Passou muito por isso. Você lembra que o Vasco chegou, né, a perder para todos os times?
em casa, que estavam disputando com o Vasco na zona de rebaixamento, Goiás, Cruzeiro, Bahia, Santos, perdeu para uma galera dentro de casa. Só que no segundo turno, né, a gente teve ali uma regularidade, perdeu um jogo ou outro, acho que perdeu para o Internacional, mas a gente conseguiu, né, boas vitórias em casa e isso ajudou demais, né, a gente a permanecer na Série A. Um outro ponto que eu ia citar, né, o Vasco teve a oportunidade na mão de melhorar o aproveitamento em comparação ao primeiro turno, porque conseguiu 2 vitórias fora de casa, porque no primeiro turno 2 em casa, né? Sport e Santos. Aí conseguiu ganhar fora também. E aí teve a oportunidade nas mãos de melhorar esse aproveitamento, tendo um bom resultado contra o Corinthians e tendo um bom resultado, né, contra o Ceará. Aí se você fizesse essa comparação de aproveitamento do primeiro turno com o segundo turno, pô, já estaria ali melhor, né? Você já estaria numa situação melhor. Que a ideia é essa, melhorar o aproveitamento em comparação principalmente ao primeiro turno. Agora não, né? Até que tá melhor, porque no primeiro turno foram 2 vitórias e 2 derrotas. Agora o Vasco tem 2 vitórias, um empate e uma derrota. Só que no primeiro turno empatou com o Flamengo. Então vamos ver aí o resultado que a gente vai conquistar contra o Flamengo. Seguindo aqui na reta final do nosso vídeo, família, gostaria de trazer esse corte aqui do Edmundo e também do Zé Elias para a gente finalizar o nosso vídeo, falar um pouco do Felipe Coutinho, Fernando Diniz, nosso ataque, defesa, Verratti. Se liga só. Mas na minha opinião, principalmente ontem, porque o Vasco não tinha o Lucas Piton, o Vasco tem jogado mais com a bola nos pés, a bola por baixo. E aí não é a especialidade do Verratti. Ele tem feito gols nos últimos jogos aí de penalidade máxima. Porque o Vasco tem trabalhado muito a bola pelo chão, por isso o futebol do Felipe Coutinho cresceu, do Nuno, do Ryan, e o dele caiu. Infelizmente, caiu porque é um estilo diferente de jogo, né? Os outros técnicos era bola, trabalhava a bola para chegar do lado da área e cruzamento alto. Cruzamento ontem no gol do Cuesta foi por baixo. Então, e por baixo é público e notório que ele tem as suas dificuldades. Mas isso eu estou falando também, Luiz Henrique, à distância, né? Vendo o jogo. Ele tem as suas limitações técnicas, isso é muito... dá para ver. Então, é importante que ele melhore nesse aspecto e que o Vasco jogue para ele fazer os gols que o clube precisa. É assim... que eu não posso falar o que eu penso realmente. Bota assim, o Arrascaeta no time do Santos aí pra ver se ele vai jogar. Sim, mas ele não vai ficar na nhaca que fica o Neymar, né, Zinho? Ele vai participar muito mais do jogo, né? Ele vai ser um cara muito mais... um exemplo pros outros caras. O Neymar hoje não ajuda. O Neymar perde a bola e fica olhando. O Neymar perde a bola e fica olhando pros jogadores fazendo, vem cá, faz isso, faz aquilo. Eu não vejo o Arrascaeta fazendo isso. Eu vejo o Arrascaeta se esforçando, eu vejo o Arrascaeta sendo um cara importante, sendo líder... Eu vejo várias diferenças entre Neymar e Arrascaeta. Acho que o maior problema do Neymar seja má companhia. Já. Não acho que é má companhia. Eu acho que assim, eu acho que o Neymar pode ser um exemplo melhor para o time. Não que ele não seja, não estou no sentido pejorativo, não é isso. Tô falando que a conduta dele dentro de campo, intensidade, entrega, eu não quero que ele dê carrinho, não é isso. Não estou falando... Se incomoda ele perder a bola e não voltar. Hoje ninguém faz mais isso. Não é só isso, Plihal. Não é só isso. Não é só parar a bola, vem cá, para. Não é isso. Eu acho que ele tem que entender como joga. Você vê o Felipe Coutinho. Fez um golaço. O time do Vasco é melhor do que o do Santos? Não. Pau a pau. Tanto que estão juntos ali na classificação. O que o Felipe Coutinho está fazendo nos últimos jogos? Quando ele se condicionou fisicamente, o que ele está fazendo? Corre, dá pique, rouba a bola, participa do jogo e tal. O Neymar não pode fazer isso? Será que o Neymar não poderia fazer e ter esse esforço que está fazendo o Felipe Coutinho? Porque o Felipe Coutinho, ele contagia todo mundo. Todo mundo fica ali, o Coutinho troca a bola e tal. Sabe o que acontece? Chega no segundo tempo, por conta dessa forma de jogar do Neymar, o Zé tá cansado, o Rincon tá cansado. Tá aí. Família, deixa eu tentar falar bonito aqui. Eu não vou me aprofundar muito no assunto Verratti, porque, de fato, eu concordo com alguns, né? Fica repetitivo. E eu falei bastante sobre isso aqui no dia de ontem, né? Então a gente tem tempo aí, tem a semana praticamente toda
para projetar esse clássico aí contra o Flamengo. Mas acho que a explicação do Edmundo ela é muito clara, né? O que está acontecendo nesse momento. Se a gente voltar lá atrás no time do Mr. Paiva, era isso, cara. Era uma Verratti dependência. O Vasco, de fato, só tinha o Verratti. Era só essa jogada. E esse homem, esse belo homem, sustentou, carregou o Vasco. Ele carregou o Vasco junto com o Léo Jardim, claro, e o Piton com as assistências para uma semifinal e deu tranquilidade para o Vasco no Campeonato Brasileiro do ano passado. Esse homem. Por isso que eu tenho muita gratidão ao Pablo Verratti. E eu nunca vou ser mal criado aqui com o Pirata. Mas de forma nenhuma. Mas tu pega essa resenha aí do Edmundo, lembra o que eu falava com vocês aqui no início do ano? Para a gente potencializar o Felipe Coutinho, que o Felipe Coutinho ia precisar de companheiros para associar, para trocar ali uma ideia, uma resenha. E isso acontece hoje com o Nuno, com o Ryan. Você entende? E aí você pega o time do Mr. Paiva, como eu disse, olha a dificuldade que o Payet tinha para jogar ali. A gente cobrava muito o Payet, mas tinha uma dificuldade de associar. Tanto que, né, aquela menina que teve um caso com o Payet fala que ele não suportava o Paiva, porque ele só tinha uma ideia de jogo, era cruzamento, era bola no Verratti e jogo de transição. E isso dificulta muito o meio armador, com as características do Payet, jogar. Só que hoje é isso que o Edmundo falou, é totalmente diferente. Mas sabe por que eu tô falando tudo isso aqui? Eu prometi que não ia falar muito, mas não em tom de cobrança ou de modificação, de mudar. É isso que eu quis dizer nesse vídeo. Eu entendo a galera que acha que não tem que mudar. Olha essa postagem aqui, até comentei com vocês ontem, né? Da Sport TV brincou com isso, ó. Quantos gols você fez nesse Brasileirão? Aí vem ali o Vasco, 32. Aí o Palmeiras, eu também, ué. Aí o Palmeiras na segunda colocação e o Vasco na 15ª colocação. Então, um time que conseguiu fazer o mesmo número de gols que o segundo colocado, como é que, Thiago, você vai pedir para barrar o artilheiro do time? Tem sentido isso? Não é uma loucura? Por isso que eu entendo. Por isso que eu entendo. Mas aí é o que eu já expliquei aqui pra vocês, é o jogo sem bola, ter uma característica de contra-ataque, de tentar potencializar mais os nossos números, porque nesse momento o Verratti, nas últimas 8 partidas, não fez gol com bola rolando. Então, é basicamente por aí, mas é isso. Vamos seguir. Eu entendo completamente a galera que defende ainda o Verratti como titular, por esse ponto aqui que eu tô destacando, né? O mesmo número de gols que o Palmeiras, que é o segundo colocado. Em relação ao Felipe Coutinho, né, o Felipe Coutinho até ganhou o prêmio, né, de craque do jogo contra o Ceará, de fato jogou muita bola, e eu acho que ele poderia contribuir muito mais se não fosse a cagada do Matheus Carvalho, que deu moral pro Ceará, que botou o Ceará, que o Ceará cresceu no jogo, mas é isso, tá? Assim, família, Felipe Coutinho vinha sendo muito cobrado, né, e até alguns influenciadores citando o Neymar, em comparação que o Neymar estava decidindo, e ele não. Eu já passei pano pro Coutinho, eu já cobrei o Coutinho, mas sempre entendendo que ele tem muito potencial. E acho que vem demonstrando isso pouco a pouco, né? Todos os jogos. Mas é isso, essa mudança tática que a gente pede também aqui é para tentar preservar um pouco o Felipe Coutinho, né? Porque na ideia de você ter mais movimentação, você ter o Andrés Gomes por aqui, né, para fazer esse corredor e o Ryan mais centralizado, é para tentar ajudar também mais sem bola, para alguns momentos, né, dar uma segurada ali no Felipe Coutinho, porque é um cara que participa muito do jogo sem bola, né? E ele não tem condicionamento físico para isso. Por isso que ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar. Né? O Vasco é um time que sai na frente, contra o Santos foi exceção, contra o Fortaleza, Melgar também, acho, que o Vasco fez um gol e continuou em cima, continuou com o domínio. Na maioria dos jogos, mesmo contra o Sport que a gente ganhou, né, foi uma pressão ali. Botafogo também, Coutinho tendo que correr atrás, e isso complica, né, ele para terminar as partidas, entendo eu. Mas assim, família, muito talentoso, né? Sempre falei aqui com vocês, que bom que a galera tá reconhecendo aí o Felipe Coutinho, e é um cara que vai nos ajudar muito. É aquilo que eu falo, hoje o Vasco, na minha opinião, tá? Hoje o principal jogador do Vasco, e eu falei isso aqui, cara, tá vendo como é que as coisas mudam? É isso, cara. Eu lembro que eu falei isso aqui com vocês, que o principal jogador do Vasco não era Coutinho, né? Era Verratti. Mas o momento mudou, né? As atuações mudam, né? Não é uma coisa constante, o cara cai, o cara evolui, o cara melhora, né? É isso, faz parte do futebol. Então, eu falei isso um tempo atrás, né? Que o Verratti era o principal jogador do Vasco. Hoje eu não vejo assim. Hoje eu vejo o Ryan com um certo protagonismo e acho que o Vasco tem que trabalhar para esse cara. Porque hoje trabalha pro Verratti. Hoje o Vasco trabalha pro Verratti. Hoje o Vasco tenta trabalhar, tá? Tem triangulações, tem passes, mas sempre buscando um cruzamento ali pro Verratti. A gente tem que tentar de alguma forma potencializar o jogo desse cara, porque ele é o diferente, né? Ele é o gênio do nosso time e tá dando sinais dessa genialidade. Acho que eu falei certo. Se eu não falei certo, me desculpe, tá? Fui, tamo junto, até daqui a pouco.